Olá, meus amigos. Estou aqui para comentar a prova de interpretação de texto e redação para as turmas que vão ingressar no SEAG no segundo semestre. E sobre a prova de interpretação de texto, acredito que os alunos tiveram um susto inicial. Esse susto talvez seja em decorrência da idade do texto de Rui Barbosa, O Justo e a Justiça Política, que provavelmente tenha sido escrito no início do século XX. As questões, quase todas elas, eram questões sobre semântica, para se identificar o significado de algumas expressões, de algumas palavras ao longo do texto. A primeira questão inquiria-se se no mundo romano, na época de César, era justa a chamada justiça. Essa questão poderia ser facilmente respondida pelo sentido depreendido na leitura geral do texto. Claro que o aluno saberia que a resposta era não, não era justa, considerando-se que o julgamento de Cristo, na verdade, não foi um julgamento, e sim uma encenação. Na segunda questão, uma questão de origem semântica, perguntava ao candidato o significado da expressão a proteção da toga, que seria a proteção do juiz. E no segundo momento da mesma questão, questionava-se o emprego da palavra ousou, nessa mesma frase, ousou estender-lhe a proteção da toga. A palavra ousar nesse significado, nesse sentido, significa que ninguém, mesmo sabendo da inocência de Cristo, que transparecia, era evidente, ninguém ousou a fazer da justiça um instrumento de verdade. E Jesus foi condenado. Na terceira questão, perguntava o que se justificava o uso da expressão entretanto no início do segundo parágrafo do texto. A palavra entretanto, sabemos que significa adversidade, oposição, para demonstrar que no texto a atitude esperada das tradições judaicas, a tradição dos hebreus, é que o direito tinha que ter uma transparência divina, tinha que ser quase um diálogo divino e ser total, no caso de se considerar a inocência de alguém. Mesmo com essa prática, os hebreus que condenaram Jesus Cristo não observaram essa máxima do direito, que era um diálogo de Deus com a efetiva justiça. Na questão número 4, também, questão semântica, pede-se para se explicar o significado de quando o homem lhes perde o sentimento. Seria perder o sentimento em relação às leis e à palavra de Deus. Nesse caso, a ação dos juízes que condenaram Jesus Cristo perderam o sentimento pela justiça, tanto que desconsideraram as leis, a palavra de Deus, para não se condenar um inocente. A questão número 5 perguntava o que significa, no terceiro parágrafo do texto, a frase foi o primeiro simulacro da forma judicial. Essa questão seria facilmente respondida se o aluno identificasse o significado da palavra simulacro, que eu acho que não foi difícil, que o contexto entregava o significado dessa palavra. Isso quer dizer que o julgamento de Cristo foi uma simulação. Então, a sentença de Cristo já estava decidida, já estava assinada, bem mesmo antes desses atos de que havia justiça, julgamento, de que Jesus seria inquirido, seria questionado. Então, nesse caso, o simulacro foi, na verdade, um mise-en-scène, uma representação, um teatro armado para maquiar talvez uma falsa justiça de elementos de um processo, de fases de um processo de julgamento, que não ocorreu no caso de Cristo, que já tinha sua sentença decidida bem antes desse pretenso julgamento. Sobre a prova de redação. Dessa vez, a GV contrariou uma tradição, que era sempre colocar um texto base e, por meio desse texto, o aluno determinar a ideia núcleo e estabelecer o tema dissertar. Na prova deste exame, a GV não ofereceu nenhum fragmento de texto. Cabia ao candidato dissertar a partir de um título sugerido. Esse título seria o tema, Planejamento em Tempo de Crise. Entre os argumentos possíveis,
os alunos poderiam citar uma atitude otimista e mais racional do administrador, do gestor, na utilização do marketing e do planejamento estratégico, como uma forma de conter esse problema da crise e fazer com que a sua empresa consiga se equilibrar no mercado. Nesse caso, seria necessária a adequação da empresa às reais necessidades do mercado, uma maior participação dos gestores, da equipe que compõe, evitando-se também aquela ideia do pensamento grupal, aquele pensamento que não aceita ideias divergentes, para que haja nas etapas de elaboração desse projeto uma consciência dos riscos, das possibilidades e das impossibilidades de se viabilizar a intenção que motiva esse planejamento, que é o sucesso empresarial. Eu acredito que na prova de redação, os alunos tenham tido muita facilidade. Apesar de não ter vindo nenhum texto para ilustrar, para trazer uma noção de repertório, os alunos já possuíam esse repertório, porque, afinal de contas, quem procura o SEAG para fazer a administração, a especialização em administração, já tem uma ideia de como funciona o planejamento de empresa. Então, já é algo do universo dos candidatos e que não deve ter gerado nenhum tipo de dificuldade para o desenvolvimento do tema. Eu espero sinceramente que todos tenham conseguido fazer uma boa prova, tá? Eu tenho quase convicção, digo assim, de que os alunos não tiveram dificuldades nem na prova de interpretação de texto e muito menos na prova de redação, com um tema que é de domínio dos candidatos de repertório.